No final de 1944, com o Terceiro Reich cambaleando após sofrer derrotas devastadoras em ambas as frentes, a situação era crítica. Enquanto o Exército Vermelho avançava sem cessar pelo leste, as forças aliadas pressionavam implacavelmente pelo oeste. Foi nesse contexto que Adolf Hitler decidiu mudar o rumo dos acontecimentos com um golpe ousado. Já não bastava resistir, era necessário atacar. Seu foco voltou-se para a frente ocidental, onde as tensões entre os aliados anglo-saxões e a União Soviética começavam a se tornar evidentes. Se conseguisse romper essa coalizão, o equilíbrio da guerra poderia voltar a se inclinar a seu favor. O cenário escolhido para essa ofensiva era uma região florestal, de terreno acidentado e aparentemente intransponível, situada entre a Bélgica e Luxemburgo, as Ardenas. O plano que Hitler elaborou era tão ambicioso quanto arriscado. Consistia em mobilizar um enorme contingente militar, cerca de 45 divisões escondidas atrás da linha Siegfriedo, para lançá-las com força esmagadora sobre as linhas americanas. O objetivo era cruzar o rio Mosa e alcançar o estratégico porto de Antuérpia. Se conseguissem romper a frente americana, pretendia-se cercar o segundo exército britânico ao norte, aprisionando-o em uma bolsa semelhante à que anos antes havia forçado os britânicos a evacuarem Dunkerque. Um sucesso nessa ofensiva daria ao Reich tempo para fabricar suas chamadas armas secretas e, talvez, alterar o destino da guerra. Mas, sobretudo, esperava-se que um revés dessa magnitude forçasse Londres e Washington a desconfiar do avanço soviético e reavaliar sua aliança com Moscou. No entanto, dentro do próprio alto comando militar alemão, muitos oficiais consideravam essa operação uma fantasia perigosa, fruto da mente de um líder cada vez mais isolado da realidade. Ciente dessa oposição, Hitler planejou cuidadosamente como impor sua vontade. Em 11 de dezembro, convocou os altos oficiais do exército para uma reunião que se revelou tão enigmática quanto inquietante. Ao chegarem a um ponto remoto próximo a Frankfurt, foram revistados pela SS, desarmados e colocados em um ônibus com as janelas cobertas. O veículo fez diversas voltas, desorientando-os antes de parar no castelo de Ziegenberg, onde foram conduzidos ao porão. Lá, sob vigilância armada rigorosa, foram obrigados a esperar em silêncio. Quando finalmente a porta se abriu, surgiu Hitler, sorridente e cheio de entusiasmo. Apresentou sua visão estratégica com fervor, elogiando seu próprio plano para a ofensiva nas Ardenas como uma obra-prima tática. Ninguém se atreveu a contradizê-lo. O clima de coerção era evidente, e os generais, submetidos e humilhados, apenas assentiram. Ao final do discurso, foi exigido que assinassem um documento de apoio à operação. Foi assim que, sob pressão e temor, aprovou-se aquela que seria a última grande ofensiva da Alemanha na Segunda Guerra Mundial. Para concretizar esse ataque ambicioso, o alto comando alemão teve que superar obstáculos logísticos colossais. Concentrar tal quantidade de forças nas Ardenas significou enfraquecer outras frentes, especialmente a oriental. Divisões inteiras foram retiradas e transportadas para a fronteira com a Bélgica. Nos primeiros dias de dezembro, mais de 10.000 vagões movimentaram soldados, tanques e munições para o setor ocidental. Tudo foi feito sob absoluto sigilo. Mensagens entregues por mensageiros, movimentações noturnas e cancelamento de voos de patrulha. Essa operação de camuflagem foi tão eficaz que passou despercebida pela inteligência aliada. Em termos de equipamento, a Wehrmacht encontrava-se em um momento favorável. Apesar das privações do Reich, a Alemanha ainda dispunha de um exército formidável. As divisões blindadas incluíam uma mistura de modelos clássicos como os Stug, Panzer III e Panzer IV, além das temíveis unidades Jagdpanzer. A esses se somavam os poderosos Panther, os invulneráveis Tiger
e o imponente King Tiger, cuja simples presença no campo de batalha causava pânico entre os inimigos. A carga principal do ataque recaiu sobre as tropas mais temidas do regime, as Waffen-SS. No setor norte, o mais importante da ofensiva, Hitler confiou o avanço ao 6º Exército Panzer-SS, liderado por Joseph Sepp Dietrich, um veterano fanático do regime. Essa força de elite integrava 2 corpos blindados da SS e contava com as divisões mais combativas do Reich. O primeiro corpo Panzer-SS, sob comando de Hermann Priess, incluía a célebre 1ª Divisão Panzer-SS, Leibstandarte Adolf Hitler, e a 12ª Divisão Panzer-SS, Hitlerjugend, ambas apoiadas pela 3ª Divisão de Paraquedistas da Luftwaffe, a 12ª Divisão Volksgrenadier e a singular brigada Panzer 150, encarregada de operações especiais. Junto a elas, o 2º Corpo Panzer-SS reunia outras formações notáveis, como a 2ª Divisão Panzer-SS das Reich e a 9ª Divisão Panzer-SS Hohenstaufen, apoiadas por unidades de granadeiros e Volksgrenadier. Ao todo, 4 divisões Panzer das Waffen-SS compunham o núcleo do ataque blindado. Essas unidades, reorganizadas após as batalhas na Normandia e na Holanda, foram transferidas de outras frentes para esse assalto decisivo. Tudo indicava que Hitler apostava sua última carta nas tropas que considerava mais leais e implacáveis. A Força Aérea Alemã, a Luftwaffe, também desempenhava um papel crucial na ofensiva. Entre seus ativos mais inovadores, destacava-se o Messerschmitt Mi-262, o primeiro caça a jato operacional do mundo, acompanhado pelos já veteranos Bf-109 e Fw-190. Somavam-se ainda os bombardeiros Junkers Ju-88 e Heinkel E-111, e os temidos Stuka, que apesar do passar dos anos, continuavam demonstrando sua letalidade em missões de bombardeio tático. Em terra, o poder de fogo alemão não era menos impressionante. Ao longo das colinas das Ardenas, foram posicionadas peças de artilharia pesada, incluindo os canhões antiaéreos Flak de 88 mm e os lançadores de foguetes Nebelwerfer, capazes de gerar um efeito devastador sobre concentrações de tropas e veículos. Também foram utilizados trens blindados como o temido Leopold, capazes de transportar e disparar gigantescas peças de artilharia a longas distâncias. No entanto, a verdadeira ameaça estratégica residia nos mísseis V-1 e V-2, cujos lançadores ocultos nas florestas da região podiam desencadear bombardeios repentinos e letais contra alvos críticos. A esse arsenal, somavam-se inovações que transformavam a forma de fazer guerra. O Sturmgewehr 44, o primeiro fuzil de assalto moderno, e os sistemas de visão noturna, que ofereciam às tropas alemãs uma vantagem significativa em operações na escuridão. Enquanto os comandos aliados subestimavam o alcance e a preparação alemã, a Wehrmacht finalizava os detalhes para uma das ofensivas mais ousadas do conflito. Com novas armas, táticas renovadas e um nível absoluto de sigilo, preparavam-se para desferir um golpe inesperado no coração da frente ocidental. A ofensiva, denominada Operação Wacht am Rhein, seria a última grande tentativa do Terceiro Reich de alterar o curso da guerra. O ataque havia sido originalmente planejado para o dia 10 de dezembro de 1944, mas as condições meteorológicas forçaram o adiamento para o dia 16, quando o mau tempo jogaria a favor da Alemanha ao dificultar as operações aéreas aliadas. O veterano marechal Gerd von Rundstedt, peça-chave das campanhas de 1940, foi nomeado comandante supremo da operação. Apesar de sua experiência, Rundstedt expressou dúvidas, especialmente devido à escassez de combustível.
Hitler havia prometido reservas que nunca se materializaram, forçando as tropas a confiarem no abastecimento capturado do inimigo. A ofensiva alemã seguiria o modelo de ataque relâmpago ou Blitzkrieg, dividindo-se em 3 colunas principais. A primeira, comandada por Hasso von Manteuffel, dirigiria o 5º Exército Panzer ao centro das Ardenas, dividindo suas forças em múltiplas unidades de infantaria e blindados. A segunda, sob o comando de Sepp Dietrich, apontaria para Liège, também utilizando divisões blindadas e infantaria para romper a frente aliada. Por fim, a terceira coluna, dirigida por Erich Brandenberger, avançaria a partir de Luxemburgo, atacando o flanco sul das posições inimigas. Com 200.000 homens, 2.000 tanques, cerca de 1.900 canhões e aproximadamente 3.000 aviões, a Wehrmacht reuniu uma força colossal. No entanto, os problemas logísticos começaram a se manifestar desde o início. Embora o mau tempo favorecesse a surpresa inicial, a escassez de suprimentos e as dificuldades para manter o ímpeto enfraqueceram o ataque. Com o passar dos dias, a ofensiva começou a estagnar. A operação, ambiciosa em todos os aspectos, não alcançou seus objetivos estratégicos. A reação aliada foi mais rápida do que o previsto, especialmente por parte das forças americanas, que resistiram tenazmente ao avanço alemão. A chegada de reforços contribuiu para conter o ataque, marcando assim o início do declínio definitivo do poder militar do Reich no Oeste. Embora os primeiros dias tenham sido bem-sucedidos em termos de penetração territorial, a falta de recursos e a crescente pressão inimiga acabaram transformando a ofensiva em um fracasso absoluto. As Ardenas, uma região montanhosa e acidentada que abrange a Bélgica, Luxemburgo e parte da Alemanha, oferecia um ambiente extremamente difícil. Densas formações florestais, encostas íngremes, vales profundos e vários riachos cobertos de neve compunham um terreno hostil para qualquer exército. Lá, o posicionamento do exército americano era disperso, desorganizado e, em muitos setores, vulnerável. As campanhas recentes, como a fracassada Operação Market Garden e a brutal Batalha da Floresta de Hurtgen, haviam deixado as tropas exaustas e desmoralizadas. A isso somavam-se sérias dificuldades logísticas. Os suprimentos tinham que ser transportados da Normandia por longas rotas, o que dificultava a entrega de recursos essenciais. As consequências da Batalha da Floresta de Hurtgen foram especialmente graves. Com grandes perdas e sem possibilidades reais de contraofensiva imediata, os aliados encontravam-se limitados em suas opções. Em uma tentativa de manter o moral e demonstrar capacidade de iniciativa, Eisenhower convocou, em 7 de dezembro de 1944, uma reunião de alto nível em Maastricht. Estiveram presentes o marechal britânico Bernard Montgomery, o marechal do ar Arthur Tedder e o general americano Omar Bradley. O objetivo era planejar uma ofensiva aliada para janeiro de 1945, que revitalizasse a frente ocidental e recuperasse a iniciativa perdida. Contudo, a história tomaria outro rumo. A ofensiva aliada jamais foi realizada. Em vez de atacar, os aliados foram surpreendidos pelo golpe alemão. Nas semanas seguintes, Hitler lançou sua manobra com precisão milimétrica, desencadeando uma ofensiva que alteraria completamente a dinâmica do conflito no Oeste e colocaria à prova a capacidade aliada de reagir a um golpe tão bem orquestrado. Nas Ardenas, as forças americanas estavam posicionadas em defesas pouco coesas. Postos fortificados e trincheiras, muitos deles perigosamente próximos às linhas inimigas, expunham as tropas ao risco de cerco e corte no abastecimento. As unidades blindadas estavam dispersas em pequenos grupos, o que diminuía sua eficácia diante dos poderosos tanques alemães,
especialmente os Tiger e Panther. Embora tivessem superioridade numérica no ar, os caças aliados como o P-41 Mustang e o P-47 Thunderbolt não conseguiam igualar o desempenho dos caças a jato alemães. Estes, em muitos casos, operavam sem cobertura adequada. O primeiro exército americano, sob o comando do general Courtney Hodges, era a principal força posicionada na região, com múltiplas divisões de infantaria e blindadas em ação. O general George Patton, à frente do Terceiro Exército Blindado, desempenharia um papel fundamental na resposta aliada, mobilizando tropas com rapidez e contundência. Também se somaram forças do Corpo Britânico, incluindo unidades aerotransportadas e infantaria, embora em menor escala. Ao todo, os aliados conseguiram reunir aproximadamente 83 mil soldados, 242 tanques, 394 peças de artilharia e cerca de 1.000 aviões no setor das Ardenas. Apesar desses números, o impacto da ofensiva alemã foi devastador desde o início. As duras condições do inverno, somadas à falta de preparação e de equipamento adequado, causaram um alto número de baixas por congelamento, mesmo antes do início dos combates. O moral entre os soldados estava em seu ponto mais baixo, influenciado também pela proximidade das festas de fim de ano. O terreno, o clima e o fator surpresa jogaram a favor do Reich. As forças aliadas, embora numerosas, enfrentavam uma prova sem precedentes. O que estava prestes a começar não seria apenas uma batalha, mas a última grande tentativa do Terceiro Reich de mudar o rumo da guerra na Europa Ocidental. 16 de dezembro. O último golpe nas Ardenas. Antes do amanhecer, em 16 de dezembro de 1944, as forças alemãs lançaram um ataque brutal contra a frente aliada nas Ardenas. Mais de 1.500 peças de artilharia abriram fogo ao longo de uma frente de 141 quilômetros, que se estendia entre Luxemburgo, Alemanha e Bélgica. O estrondo foi seguido pelo lançamento de mísseis V1, V2 e Rheinbote, que atingiram cidades como Liege e Antuérpia, semeando o pânico entre a população civil. O 5º Corpo Americano, posicionado na linha de frente, foi surpreendido pelo intenso bombardeio. Sem capacidade de resposta, os soldados cavaram desesperadamente na neve em busca de proteção, enquanto estilhaços e fragmentos de árvores transformados em projéteis pelas explosões causavam estragos. O terreno tornou-se uma armadilha mortal. Ao longo do rio Ur, os alemães empregaram um novo método de distração. Enormes refletores projetaram sua luz sobre as nuvens baixas, iluminando o céu como se fosse dia. Esse brilho artificial cegou temporariamente as tropas americanas e serviu como sinal para o início do avanço das forças do Reich. Simultaneamente, 120 aviões Junkers Ju-52 sobrevoaram a região transportando paraquedistas no âmbito da Operação Stosser. A 3ª Divisão Paraquedista, liderada pelo general August von der Heydte, foi a primeira a saltar, mas a operação tornou-se caótica. Inúmeros erros de navegação fizeram com que muitos soldados aterrissassem em áreas erradas, inclusive tão longe quanto os arredores de Aachen e algumas partes da Holanda. Dos 1.200 homens lançados, apenas 300 conseguiram se reunir nas proximidades de Eupen e Malmedy, provocando desordem na retaguarda inimiga. A segunda onda, comandada por Otto Skorzeny, obteve um sucesso muito maior. Sua 150ª Brigada Panzer Especial, composta por comandos de elite disfarçados com uniformes americanos, equipados com jipes Willys, caminhões e tanques capturados, infiltrou-se sem levantar suspeitas. Esses comandos manipularam placas de sinalização, colocaram fitas vermelhas falsas para simular campos minados e desviaram comboios inteiros. Em várias regiões, tomaram pontes-chave sobre o rio Mosa
e provocaram desorientação em unidades inteiras. Um grupo chegou a impedir a passagem de um túnel no rio Escalda, enquanto próximo a Malmedy, outros atacaram um cruzamento estratégico, cortando as linhas de comunicação. Dos 40 jipes infiltrados, apenas 8 foram capturados. Os soldados detidos foram executados por estarem usando o uniforme inimigo, em violação à Convenção de Genebra. No entanto, o estrago já estava feito. O caos tomou conta das rotas aliadas, as estradas colapsaram, e as tropas, desesperadas para capturar infiltrados, prenderam centenas de soldados aliados por engano. Cada posto de controle agora exigia testes de conhecimento sobre cultura americana para descartar espiões. Do ponto de vista psicológico, essa tática foi devastadora. Naquela mesma noite, o quartel-general de Eisenhower em Paris recebeu relatórios confusos. Rumores indicavam que comandos alemães planejavam assassiná-lo em Paris ou Versalhes. Diante do alarme, Eisenhower foi confinado em seu quartel por 10 dias, e milhares de soldados americanos foram destacados para sua proteção. O resultado foi uma desconexão total do comando aliado, justamente quando a ofensiva atingia seu ponto mais crítico. A Alemanha também utilizou mísseis V-2 para desviar a atenção aliada. Essas armas, impossíveis de interceptar, causaram grandes danos na retaguarda belga. Um desses projéteis atingiu um cinema em Antuérpia, matando 296 soldados americanos e 271 civis, no ataque com mísseis mais letal de toda a guerra. Paralelamente, as forças do 5º Exército Panzer alemão entraram em contato com as linhas americanas. O ataque foi tão repentino que muitas unidades se renderam sem disparar. Povoados como Marnach, Rosingen e Holzhum caíram rapidamente. Apenas na travessia do rio Our houve alguma resistência, mas ela foi rapidamente superada. No setor norte, o 6º Exército Panzer de Sepp Dietrich lançou sua ofensiva contra a 99ª Divisão de Infantaria Americana em Hoffen. A 1ª Divisão Panzer SS Leibstandarte Adolf Hitler liderava o avanço. Apesar da surpresa, os americanos conseguiram recuar de forma ordenada graças ao terreno florestal. Para romper essa resistência, os alemães lançaram unidades Volksgrenadier, em sua maioria compostas por jovens e idosos, armados com Panzerfaust, que atacaram implacavelmente as posições inimigas. Durante o dia, o Kampfgruppe Peiper, com 124 veículos blindados e 2.000 homens, alcançou Losheim. Mas o colapso do tráfego, causado pela 12ª Divisão Volksgrenadier, interrompeu seu avanço. Joachim Peiper, no comando, ordenou atacar seus próprios aliados para liberar o caminho. Sem hesitar, seus tanques investiram contra os veículos que bloqueavam a passagem e, diante da urgência, atravessaram até mesmo um campo minado alemão, perdendo vários veículos, mas continuando a avançar. Ao meio-dia, encontraram a 3ª Divisão Paraquedista Alemã. Suas tropas se juntaram aos blindados e juntos tomaram a cidade de Buchholz, onde as tropas americanas se renderam sem resistência. Pouco depois, outro engarrafamento causado por uma coluna de veículos norte-americanos foi resolvido à força. Peiper ordenou abrir fogo e destruí-los completamente. O ataque deixou os defensores de Honsfeld sem comunicação, e eles também acabaram se rendendo. Peiper continuou avançando pela estrada N23 e capturou o aeródromo de Bühlingen, onde fez mais 50 prisioneiros e se apoderou de um depósito de combustível. Essa descoberta foi crucial, pois permitiu reabastecer os tanques alemães sem demora. Ao cair da tarde, o 1º Corpo Panzer SS conseguiu romper as posições da 99ª Divisão de Infantaria, fragmentando o 5º Corpo americano. A ruptura deixou várias unidades isoladas e sem comunicação. À noite, os remanescentes da 99ª
tentaram conter o avanço em Heinerscheid, mas foram repelidos, perdendo diversos tanques Sherman. A divisão então iniciou uma retirada caótica, sob constante assédio alemão. Nos arredores de Lonsheim, o 14º Grupo de Cavalaria americano foi aniquilado. Em Schnee-Eifel, as baterias de artilharia norte-americanas foram completamente eliminadas. Em Clairvaux, onde estava instalado o quartel-general aliado em um antigo castelo, as tropas alemãs invadiram após um cerco intenso. Um Panzer destruiu a entrada principal e os defensores foram abatidos dentro do edifício. À meia-noite, as notícias que chegavam a Paris eram confusas. Sabia-se apenas que os alemães haviam lançado um ataque maciço em uma frente de mais de 100 quilômetros. No entanto, a realidade era ainda pior. Em apenas um dia, 3 divisões aliadas haviam sido desmanteladas, e as forças alemãs avançavam com a mesma contundência da campanha de 1940. Durante a noite de 16 para 17 de dezembro, os aliados ordenaram reforços de emergência. A 106ª Divisão foi enviada para Saint-Vith, a 2ª Divisão para apoiar a 99ª, e a veterana 1ª Divisão Big Red One também foi mobilizada. Mas o deslocamento foi lento demais. A 150ª Brigada Panzer Especial, da Theil, já havia interceptado as unidades de reforço. Em Elsenborn, a 99ª Divisão foi emboscada pela coluna de Piper, sofrendo cerca de 3.000 baixas entre mortos, feridos e capturados. Naquela mesma manhã, Piper seguiu em direção a Liegneville. Ali, um tanque Sherman destruiu um Panther, mas foi rapidamente eliminado por outro Panzer alemão. Após assegurar a área e destruir os blindados restantes escondidos na floresta, Piper dirigiu-se a Bullingen, avançando mais de 6 quilômetros dentro das linhas inimigas. Ignorando ordens para consolidar sua posição, continuou sua marcha em direção ao rio Mosa, eliminando pequenas unidades dispersas da 9ª Divisão Blindada. Ao final do dia 17, Eisenhower compreendeu a magnitude do ataque. Ordenou o envio imediato das divisões aerotransportadas 82ª e 101ª e mobilizou o 3º Exército Blindado de Patton para conter o avanço alemão. Mas a distância das tropas de Patton até a frente representava um obstáculo grave. O tempo jogava contra. A única opção era resistir até a chegada dos reforços. Malmedy e Shannonne. Crimes de guerra nas Ardenas. O dia 17 de dezembro de 1944 ficou marcado como um dos mais sombrios para as forças aliadas. Nesse dia, revelou-se uma das tragédias mais atrozes da guerra, o massacre de Malmedy. Num ato de brutalidade extrema, soldados das Waffen-SS, pertencentes ao Kampfgruppe Peiper, executaram sem piedade 84 prisioneiros de guerra americanos. Os fatos ocorreram nos arredores da pequena cidade de Malmedy, na Bélgica, em pleno desenrolar da ofensiva alemã nas Ardenas. Os prisioneiros, desarmados e em condição de rendição, foram assassinados em uma execução em massa. Seus corpos, abandonados sobre a neve, tornaram-se símbolo da brutalidade do inimigo. A notícia se espalhou rapidamente e provocou uma onda de indignação no lado aliado. A imprensa usou o acontecimento como prova irrefutável da crueldade nazista, reforçando o propósito de continuar a luta contra o Terceiro Reich até sua destruição total. As imagens dos corpos congelados, espalhados pelo campo, causaram um impacto devastador na moral do exército americano. Mas o massacre de Malmedy não refletia apenas o ódio visceral entre os lados, mas também a intensidade com que se desenrolava a batalha nas Ardenas. Com o avanço alemão impondo-se em vários setores e a pressão aumentando nas linhas aliadas, o desespero se transformou em sede de vingança. O que nem todos sabiam naquele momento era que o horror de Malmedy não seria um caso isolado.
Nas semanas seguintes, outros episódios viriam à tona, revelando que até mesmo as forças aliadas, impulsionadas pelo rancor e pela dor, foram responsáveis por represálias igualmente sangrentas. Um desses episódios foi o massacre de Shenogne, um evento muito menos conhecido, mas igualmente horrendo. Enquanto os crimes de Malmedy foram amplamente divulgados, o que ocorreu em Shenogne permaneceu nas sombras durante décadas. Em janeiro de 1945, como resposta direta à execução dos prisioneiros americanos, soldados da 11ª Divisão Blindada do Exército dos Estados Unidos assassinaram a sangue frio entre 70 e 80 prisioneiros alemães nos arredores da vila belga de Shenogne, a cerca de 75 quilômetros do local do massacre original. Diferente de Malmedy, onde alguns prisioneiros sobreviveram para contar o ocorrido, em Shenogne não houve testemunhas. Os soldados alemães foram alinhados à beira de uma estrada e executados por rajadas de metralhadora diante de outras unidades americanas. A brutalidade do que aconteceu chocou até mesmo alguns dos que participaram da matança. No entanto, a maioria optou pelo silêncio. A ausência de sobreviventes e a decisão dos altos comandos de não investigar o ocorrido contribuíram para que o crime permanecesse oculto por anos. O ambiente da época era propício a esse tipo de represália. A notícia de Malmedy havia circulado rapidamente pelas trincheiras, e o desejo de revanche tomou conta de muitas unidades americanas. A raiva, a dor pela perda de camaradas e o medo latente diante do avanço alemão criaram uma atmosfera em que a piedade era vista como fraqueza. Embora não houvesse ordens oficiais autorizando execuções, a consigna tácita entre muitos soldados era clara: não se fariam prisioneiros. Um dos poucos testemunhos conhecidos vem do cabo John Fugg, presente em Shenogne, que relatou anos depois que a intenção era punir os alemães por Malmedy, sem importar o contexto legal ou moral. Suas palavras revelaram a lógica brutal da guerra total, onde a linha entre justiça e vingança se tornava facilmente difusa. Embora Shenogne nunca tenha sido oficialmente reconhecida pelas autoridades americanas, sua existência deixou uma marca profunda. O silêncio que cercou esse massacre fez parte de um encobrimento sistemático. Não houve julgamentos, nem investigações, nem menções nos relatórios oficiais do pós-guerra. Durante décadas, a verdade permaneceu enterrada sob a versão oficial, que apresentava os aliados como lutadores da liberdade diante de um inimigo impiedoso. Só muitos anos depois, investigações independentes começaram a lançar luz sobre o ocorrido. Historiadores como Antony Beevor e Christer Bergström, entre outros, dedicaram esforços para desenterrar os testemunhos ocultos. Através de documentos classificados, entrevistas e relatos esquecidos, conseguiram reconstruir o que se passou em Shenogne, rompendo o silêncio imposto pela história oficial. Essas descobertas não apenas revelaram detalhes assustadores do episódio, mas também desafiaram a narrativa tradicional sobre os crimes de guerra na Segunda Guerra Mundial. Uma narrativa que, por décadas, focou exclusivamente nas atrocidades do eixo, ignorando deliberadamente os excessos cometidos pelas forças aliadas no calor do combate. Malmedy e Shenogne permaneceram assim como duas faces da mesma moeda. Reflexos sombrios de uma guerra na qual a moral foi distorcida, a humanidade esmagada pela brutalidade e o desejo de justiça muitas vezes substituído por uma vingança sem limites. Ambos os episódios, separados por poucas semanas e escassos quilômetros, deixaram uma marca indelével na memória dos combatentes e constituem um lembrete perturbador dos horrores que emergem quando a guerra consome toda a noção de lei, ética e compaixão. A última fortaleza. A heróica resistência de Saint-Vith nas Ardenas. A ofensiva sobre Saint-Vith teve início na madrugada de 18 de dezembro de 1944. A 62ª Divisão Volksgrenadier
lançou um ataque implacável contra a vila, situada às margens do rio Ur, onde as forças americanas mantinham uma linha defensiva que se estendia de Monschau até Elsenborn. Os alemães, após avançar até apenas 500 metros do objetivo, destruíram 3 tanques Sherman e tomaram o controle das colinas adjacentes ao moinho Wallerode. Ao assegurar essa posição dominante, superaram rapidamente as defesas inimigas, destruíram outros 4 tanques e forçaram os americanos a recuar para o centro de Saint-Vith, onde tentavam se reorganizar para uma defesa prolongada. Enquanto isso, a vários quilômetros dali, o Kampfgruppe Peiper continuava seu avanço. Ao amanhecer, suas forças derrotaram sem dificuldade os defensores de Stavelot, devastaram a vila e seguiram em alta velocidade rumo a Troapont. Sua marcha foi interrompida por um pequeno grupo de engenheiros americanos liderados pelo sargento Charles Hensel, que conseguiram explodir a ponte sobre o rio Amblev. Forçado a mudar de rota, Peiper dirigiu-se a La Glaise, mas à tarde foi localizado por uma esquadrilha de P-51 Mustang, que destruiu 10 de seus tanques. Pouco depois, foi atacado pela retaguarda por unidades americanas remanescentes em Stavelot, o que obrigou a nova mudança de direção. A pouca distância, os alemães deixaram passar despercebido um depósito com 11 milhões de litros de combustível que, se descoberto, teria mudado radicalmente o rumo de sua ofensiva. Alarmados pela proximidade do Kampfgruppe Peiper ao quartel-general de Spa, os comandantes aliados ordenaram uma evacuação parcial em direção ao interior da Bélgica. As vanguardas alemãs já controlavam o rio Lien e haviam tomado a vila de Rabiemont. Na noite de 18 de dezembro, a 9ª Divisão Blindada Americana enfrentou a 2ª Divisão Panzer e perdeu todos os seus blindados. Essa derrota abriu caminho para Bastogne, permitindo que o 5º Exército Panzer prosseguisse seu avanço até encontrar a 101ª Divisão Aerotransportada. Apesar da inferioridade numérica, os paraquedistas conseguiram deter momentaneamente o avanço, embora a um alto custo. Um regimento inteiro foi aniquilado. Na madrugada de 19 de dezembro, as forças alemãs tomaram Schneifel. As 3 divisões que atacavam Saint-Vith destruíram 2 regimentos de infantaria americana. Ao norte, o Kampfgruppe Peiper capturou a cidade de Stoumont, fez 284 prisioneiros e destruiu vários tanques Sherman e um canhão antiaéreo. M3, perdendo apenas 3 tanques Panther. Durante 3 dias consecutivos, as cidades de Liège e Antuérpia foram bombardeadas com mísseis V1 e V2, provocando o caos entre civis e tropas aliadas. O aeródromo de Deurne, vital para as operações aliadas, também foi atingido. Os lançadores, camuflados nas florestas das Ardenas, eram praticamente impossíveis de detectar do ar, o que transformou os ataques em um pesadelo logístico e humanitário. As baixas, em sua maioria civis belgas, aumentavam a cada dia, comprometendo as rotas de abastecimento e o movimento das tropas. Em 20 de dezembro, o Kampfgruppe Peiper foi forçado a parar por falta de combustível. Essa pausa permitiu que a 82ª Divisão Aerotransportada recuasse para o interior de Saint-Vith, junto com as últimas unidades blindadas disponíveis. No entanto, não houve tempo suficiente para estabelecer uma defesa sólida. No dia seguinte, 21 de dezembro, as forças alemãs lançaram um novo ataque pelo noroeste. Após destruir 3 tanques M10, tomaram a posição de Breitfeld e avançaram em direção ao acesso principal da vila. Ali, granadeiros alemães equipados com Panzerfaust destruíram 5 Sherman, forçando as tropas americanas a reduzir seu perímetro defensivo a uma estreita faixa entre as ruínas da cidade. Mais ao sul, em Schönberg, a 18ª Divisão Volksgrenadier esmagou o que restava da 106ª Divisão de Infantaria Americana nas proximidades do Monte Schnee-Eifel.
mais de 10.000 soldados se renderam saindo da floresta com as mãos erguidas. Foi uma das derrotas mais humilhantes sofridas pelo exército americano em toda a guerra. Após várias tentativas frustradas, nos dias 22 e 23 de dezembro, tanques alemães King Tiger e Panther lançaram um assalto direto sobre St. Vith, aniquilando os últimos Sherman ainda operacionais. Muitos tanquistas americanos, temendo morrer queimados, abandonaram apressadamente seus veículos e se uniram à infantaria em retirada. Alguns, no entanto, decidiram enfrentar o inimigo de forma desesperada. Um grupo de 5 Sherman tentou subir a colina contra 6 Stugs alemães, mas foram rapidamente destruídos sob fogo cerrado. A manhã de 23 de dezembro marcou o colapso final da resistência americana no setor ocidental de St. Vith. As forças alemãs invadiram a cidade. A 7ª Divisão Blindada foi completamente destruída, enquanto a 9ª sofreu enormes perdas. Seus poucos sobreviventes tentaram fugir em direção ao rio Salm, mas as tropas alemãs já haviam ocupado a margem, cortando a rota de retirada. O saldo foi catastrófico para as forças americanas. A Batalha de St. Vith custou 14.000 baixas, 3.397 mortos ou feridos e 10.000 prisioneiros. Foram destruídos 140 tanques, além de um número significativo de veículos e peças de artilharia. Em contraste, as forças alemãs sofreram apenas 2.800 baixas, o que representou uma vitória clara para a Wehrmacht. A queda de St. Vith foi celebrada não apenas pelos soldados alemães, mas também pela população local de origem germânica. As ruas da vila foram enfeitadas com bandeiras com a suástica, penduradas em janelas e varandas como sinal de simpatia com o avanço alemão. Com St. Vith nas mãos do Reich, a cidade de Bastogne ficou completamente cercada. Em seu interior, a 101ª Divisão Aerotransportada se preparava para resistir. Bastogne era agora a última barreira que separava as forças alemãs do rio Mosa, justamente quando o 3º Exército de Patton iniciava seu avanço para a região. Ali, em Bastogne, seria decidido o destino de toda a campanha nas Ardenas. Bastogne, a última fortaleza nas Ardenas. Bastogne, uma modesta cidade belga com apenas 3.500 habitantes, tornou-se o epicentro estratégico das Ardenas por sua posição-chave como entroncamento de rotas para diversas regiões do país. Curiosamente, 5 anos antes, em maio de 1940, havia caído nas mãos alemãs apenas 24 horas após o início da Segunda Guerra Mundial. Nesse primeiro ataque, morreu Emile Cady, do 2º Regimento de Caçadores das Ardenas, natural da região, tornando-se o primeiro soldado belga a cair em combate. Agora, em 1944, a Wehrmacht retornava com o 47º Corpo Alemão, mas desta vez encontraria uma defesa decidida. Enclausurada atrás das linhas inimigas, a 101ª Divisão Aerotransportada Americana, sob o comando do general Anthony McAuliffe, após a recente saída de Maxwell Taylor, encontrava-se em uma situação crítica. A administração da cidade, durante o cerco, ficou dividida entre os paraquedistas e o prefeito local, Léon Jacquemin, um humilde professor. A sobrevivência dependia de rações mínimas, 200 gramas de pão por dia e 2 toneladas de biscoitos fornecidas pela Organização de Socorro de Inverno. No entanto, os defensores contavam com 2 vantagens inesperadas. Camponeses locais conseguiram introduzir gado na cidade, fornecendo carne fresca, e as abundantes rações K-americanas foram distribuídas entre militares e civis. Apesar desses recursos, as condições dentro de Bastogne eram duríssimas. A fome, o frio extremo, a falta de sono, doenças e bombardeios constantes marcavam a vida diária. Ainda assim,
a determinação em resistir prevalecia. O moral manteve-se firme frente ao cerco alemão. Na noite de 22 para 23 de dezembro, os alemães iniciaram sua ofensiva com um intenso bombardeio de artilharia, seguido por um ataque de infantaria pelos flancos oeste e sul, aproveitando as florestas que cercavam a cidade. Os americanos, armados principalmente com armas leves, repeliram o ataque a partir de trincheiras cavadas na neve. Mais tarde, a Luftwaffe e a artilharia intensificaram seus ataques, mas quando os tanques alemães desceram rumo à cidade, foram repelidos pelos defensores, que destruíram vários blindados no combate. Às 11h30 do dia 23 de dezembro, após esgotarem sua artilharia no túnel de Kautenbach, 4 emissários alemães apresentaram-se a McAuliffe com uma oferta de rendição sob os termos da Convenção de Genebra. A resposta foi breve e contundente. Nuts. Nem pensar. A mensagem foi entregue diretamente a von Manteuffel, confirmando que Bastogne não se renderia. Em 24 de dezembro, o céu limpo surpreendeu as tropas alemãs. A mudança climática permitiu à aviação aliada operar livremente. Aviões aliados atacaram as rotas de suprimento inimigas, destruindo tanques e veículos em movimento. Simultaneamente, os C-47 Dakota realizaram mais de 3.000 voos para lançar munições, alimentos e suprimentos sobre a cidade sitiada. Graças a esse alívio aéreo, os paraquedistas puderam comemorar a véspera de Natal compartilhando rações e pequenos presentes enviados do céu. No dia seguinte, Natal, o 5º Exército Panzer retomou o ataque contra Bastogne, ignorando seu objetivo inicial, o rio Mosa. O assalto foi contido pelo fogo da artilharia americana e por bazucas que destruíram numerosos tanques alemães. As tropas de infantaria também foram dizimadas pelo fogo de metralhadoras. Embora alguns pelotões alemães tenham penetrado nas ruas da cidade, foram rechaçados pela resistência americana. Em retaliação, a Luftwaffe bombardeou intensamente Bastogne durante a noite, causando múltiplas baixas civis e militares. Enquanto Bastogne resistia, o 6º Exército Panzer avançava pelas florestas, capturando Les Roches. Em 26 de dezembro, a 2ª Divisão Panzer tomou Rochefort e Celles, posicionando-se a poucos quilômetros do rio Mosa, pouco antes de seus tanques ficarem sem combustível. A posição mais avançada alcançada pelas forças alemãs foi Foy-Notre-Dame, 100 quilômetros dentro da Bélgica. Apesar desse avanço, as tropas do 1º Exército Americano ofereceram uma resistência feroz em pontos-chave como Freitur, Mannheim, Roton, Marche, Grand-Menier, Houffalize, Beuring e nos arredores de Dinant. Como resultado, os alemães perderam 86 tanques, 83 canhões e 280 caminhões. O Kampfgruppe Peiper, operando de forma autônoma, foi cercado em La Glaise após sofrer pesadas perdas. Por meio de uma manobra tática, Peiper conseguiu romper o cerco e escapar com parte de suas forças, mas deixou para trás perdas materiais enormes. 36 tanques, incluindo 15 Panther, 8 Stug, 7 King Tiger e 6 Panzer IV 70 semi-lagartas, 12 veículos blindados, vários canhões antiaéreos e morteiros, e 888 baixas entre mortos, feridos e prisioneiros. Enquanto isso, o 3º Exército Blindado de Patton avançava rapidamente em direção a Bastogne, enfrentando barricadas e obstáculos criados por engenheiros alemães que derrubaram árvores e instalaram armadilhas para retardar o avanço. Emboscadas como a de Chaumont custaram a vida de 65 soldados americanos e resultaram na destruição de 11 tanques Sherman. Apesar disso, o avanço de Patton animou os sitiados, que ao meio-dia de 23 de dezembro já saíam de seus abrigos sabendo que o resgate estava próximo. As forças de Patton cercaram a cidade pelo sul
e abriram fogo sobre as posições alemãs, obrigando-as a recuar. Finalmente, às 16h50 do dia 31 de dezembro, conseguiram romper o cerco, mas a batalha ainda não havia terminado. Entre os dias 27 e 30 de dezembro, travaram-se combates intensos nos arredores, incluindo uma feroz batalha blindada entre 50 Panzer IV e 350 Sherman. Embora os alemães tenham conseguido uma vitória pontual nesse confronto, a superioridade numérica americana tornou-se avassaladora. A aviação aliada também teve um papel decisivo, destruindo colunas alemãs em diversos setores das Ardenas. Paralelamente, guerrilheiros da resistência belga e luxemburguesa sabotaram rotas e posições-chave, retardando ainda mais o avanço inimigo. De Berlim, Hitler, furioso com o fracasso da ofensiva, ordenou a retirada geral para a linha Siegfried. No dia 31 de dezembro, as forças americanas retomaram o controle de Bastogne e de um terço das Ardenas. No entanto, o alto comando alemão ainda guardava uma carta na manga: a Operação Bodenplatte, planejada como uma ofensiva aérea surpresa. A campanha das Ardenas e suas operações complementares custaram à Alemanha 80.000 homens e esgotaram as reservas de combustível do Reich. Hitler se recusava a aceitar a derrota, rejeitando qualquer comparação com a ofensiva Kaiserschlacht de 1918, que ele considerava símbolo de traição interna e rendição humilhante. Nunca nos renderemos, podemos sucumbir, mas o mundo inteiro cairá conosco, afirmou com raiva. O general Guderian, consternado com a situação no leste, retornou ao quartel-general em 2 ocasiões durante esses dias. Em 1º de janeiro, enquanto os dignitários do regime apresentavam seus cumprimentos ao Führer pelo Ano Novo, foi lançada a Operação Northwind, na Alsácia, como ação paralela à ofensiva principal. Esse dia foi desastroso para a Luftwaffe. Numa tentativa de impressionar Hitler, Goering mobilizou 1.000 aviões para atacar alvos terrestres na frente ocidental. O resultado foi a quase destruição total da força aérea alemã, concedendo aos aliados o domínio absoluto dos céus. Nesse mesmo 1º de janeiro, a rádio alemã transmitiu o discurso de Ano Novo de Hitler. Não houve menção à situação no oeste, nem às supostas Wunderwaffen. Em vez disso, o Führer dirigiu-se ao seu povo com palavras sombrias. Povo alemão, nacional-socialistas, compatriotas, os acontecimentos do último ano me forçaram a dedicar cada segundo do meu tempo, toda a minha energia e concentração, a uma única causa: a luta pelo destino do nosso povo. Operação Bodenplatte, o último suspiro aéreo do Terceiro Reich. A chamada Operação Bodenplatte foi concebida como uma medida desesperada por parte de Adolf Hitler, caso a ofensiva terrestre nas Ardenas fracassasse. Enquanto as divisões alemãs, tanto da Wehrmacht quanto das Waffen-SS, consolidavam suas posições no leste das Ardenas, em antecipação a uma iminente contraofensiva aliada, a Luftwaffe preparava-se para executar um ataque aéreo maciço. Seu objetivo: aniquilar as forças aéreas aliadas estacionadas na Bélgica, Holanda e norte da França, eliminando assim o apoio aéreo inimigo e permitindo que as forças terrestres alemãs retomassem a iniciativa. Para executar essa operação, a Luftwaffe organizou a decolagem de seus esquadrões a partir de diversos aeródromos na Alemanha, com a intenção de atingir e destruir as principais bases aéreas inimigas. O propósito era claro: reduzir a cinzas a aviação aliada e, com isso, enfraquecer sua capacidade ofensiva. Tratava-se de uma jogada decisiva que buscava reverter o domínio aéreo dos aliados e restabelecer o equilíbrio de poder na Europa. Na noite de 31 de dezembro de 1944, os pilotos alemães receberam ordens rigorosas: nada de celebrações, abstinência total de álcool e preparação para uma missão de máxima prioridade.
Ao amanhecer de 1º de janeiro de 1945, foi ativada a chamada Ordem Hermann, inspirada na vitória germânica na floresta de Teutoburgo, no ano 9 de Thiers. Essa ordem marcou o início de um dos maiores ataques aéreos do conflito. Mais de 900 aviões alemães decolaram simultaneamente, rumo a aeródromos inimigos na França, Bélgica, Holanda e Luxemburgo. No entanto, desde o início, a operação enfrentou contratempos. Em Helmond, um erro de navegação levou as forças alemãs a atacarem uma base vazia, perdendo 27 aeronaves no processo. Em Eindhoven, conseguiram destruir 110 aviões inimigos, com apenas 15 perdas próprias. Em Gilles-en-Rigen, os caças a jato arado AR-234 e Messerschmitt Me-262 participaram do ataque, embora com resultados limitados. Em termos táticos, a Operação Bodenplatte foi um sucesso parcial. A Alemanha infligiu perdas consideráveis aos aliados, mas pagou um preço alto. Embora um número significativo de aeronaves inimigas tenha sido destruído, as perdas da Luftwaffe foram insubstituíveis. Ao contrário dos aliados, que contavam com uma vasta capacidade industrial para repor seus aviões e pilotos, a Alemanha já não dispunha nem dos recursos nem do tempo necessário para se recuperar. Durante o ataque, os aliados perderam 465 aviões e outros 190 ficaram danificados. 4 aeródromos foram completamente destruídos e outros 10 sofreram danos severos. Além disso, 48 tanques foram perdidos. Em comparação, a Alemanha perdeu 275 aviões e teve 69 danificados. Embora tenha sido um golpe duro a curto prazo, seu impacto não se sustentou. Em meados de janeiro de 1945, os aliados já haviam restabelecido sua superioridade aérea. Após o ataque, as forças alemãs continuaram operando nas Ardenas com ações menores, mas sem alcançar avanços significativos. Enquanto isso, as tropas americanas voltaram sua atenção para a destruição das rampas de lançamento dos mísseis FUN 1 e V2, que até então haviam causado estragos em cidades como Londres, Liege e Antuérpia. A chegada do 33º Corpo Britânico foi fundamental, consolidando a vantagem aliada no terreno. À medida que janeiro avançava, a ofensiva alemã desmoronava. O que havia começado como a ofensiva das Ardenas transformou-se em uma retirada constante diante da pressão do avanço aliado. O exército americano tomou a iniciativa e empurrou as forças alemãs de volta à sua fronteira. Diante da ameaça soviética no leste, unidades como o 6º Exército Panzer foram retiradas da frente ocidental e enviadas para a Hungria. Apesar da retirada geral, as forças alemãs continuaram lutando com intensidade. Em 2 de janeiro, 2 tanques King Tiger destruíram 22 Sherman entre Arloncourt e Mageret. No dia 3, a 12ª Divisão S-Panzer Hitlerjugend destruiu 48 tanques inimigos a caminho de Bastogne. E no dia 4 de janeiro, o 3º Exército de Patton sofreu uma de suas piores derrotas. 20 tanques alemães aniquilaram 16 Sherman e causaram 475 baixas entre mortos e prisioneiros. O último sucesso tático das forças alemãs na região ocorreu em Bízori. Lá, as divisões Volksgrenadier 26ª e 340 conseguiam expulsar os americanos de suas posições e capturar a aldeia, avançando mais de 2 quilômetros. No entanto, a contraofensiva aliada começou imediatamente. Nesse mesmo dia, foram recuperadas Barak de Freiture e Samrey, iniciando um avanço imparável. Em 15 de janeiro, os aliados romperam as linhas alemãs através do desfiladeiro de Odenwald. No dia 17, tomaram Houffalize.
No dia 18, cruzaram o rio Sur. No dia 20, ocuparam Bonn e Runingen. No dia 23, libertaram Saint-Vith e Trois-Verges. No dia 24, entraram em Heinrichsheide. E no dia 25, tomaram Wallerode e Weiswampach. Finalmente, em 27 de janeiro, as tropas aliadas alcançaram Prümeberg. Ao perceber que manter as posições nas Ardenas era impossível e diante do risco de ficarem encurralados antes de alcançar o Reno, o alto comando alemão, com a aprovação direta de Hitler, ordenou uma retirada geral. As unidades da Wehrmacht e das Waffen-SS recuaram para suas linhas originais, preservando parte de seus efetivos. Em 28 de janeiro de 1945, o exército alemão abandonou completamente a Bélgica e Luxemburgo, marcando o fim da Batalha das Ardenas.